Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje conversaremos sobre guarda, poder familiar e tutela. O vídeo de hoje foi elaborado a pedido da minha querida professora e aluna Janete. A informação foi extraída do portal do Conselho Nacional de Justiça. Vem conosco. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, define que é dever do Ministério Público promover e acompanhar os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães. As ações envolvendo a guarda, tutela e poder familiar tramitam nas varas da infância e da juventude. O que é poder familiar? Bem, o poder familiar está relacionado ao dever dos pais de sustento, guarda e educação dos filhos menores, ou seja, é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores de 18 anos. A partir dos 18 anos, a pessoa se torna plenamente capaz para todos os atos da vida civil e penal. Trata-se do antigo Instituto do Pátrio Poder, expressão do Código de 1916, que era o antigo Código Civil, que considerava que o poder era exercido exclusivamente pelo pai. Observe que o antigo Código Civil era da época da República Velha. A partir do advento da Constituição da República, houve a igualdade de direitos em relação aos homens e às mulheres. É um princípio chamado princípio da isonomia que está lá no artigo 5º da Constituição. Por conta exatamente do advento da Constituição de 1988, houve uma mudança de nomenclatura. E essa mudança de nomenclatura ocorreu em 2009 pela Lei 12.010 e alterações do Código Civil. Dessa forma, o poder familiar é dever conjunto dos pais. E a Constituição da República estabelece em seu artigo 226 que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Da mesma forma, o ECA determina que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Claro, o ECA é uma lei infraconstitucional. O ECA não poderia prescrever de modo diferente ao que está na Constituição da República. A perda ou suspensão do poder familiar podem ser decretadas judicialmente, na verdade, devem. Perda ou suspensão de poder familiar só ocorre por ato do juiz. Em que circunstâncias poderá ser decretada judicialmente a perda ou suspensão do poder familiar? Nos casos previstos em lei e na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações dos pais. Atenção! A falta ou carência de recursos materiais não acarreta motivo suficiente para a suspensão ou perda do poder familiar. A condenação criminal do pai ou da mãe também não é motivo para a perda do poder familiar, exceto na hipótese de condenações destes por crimes dolosos, ou seja, intencionais, contra o próprio filho. Além da decisão judicial, a extinção do poder familiar também ocorre pela morte dos pais ou do filho. Por quê? Porque a morte extingue a personalidade civil. Ocorre ainda pela emancipação, maioridade do filho ou a adoção. Embora a adoção dependa do consentimento dos pais ou do representante legal da criança, esse consentimento é dispensado quando houver destituição do poder familiar. Esse parágrafo está mal redigido. O que é que eu quero dizer para vocês? Que quando um pai ou mãe falece, não deixa de ser pai ou mãe. A princípio, não. A filiação ainda consta
do registro civil da pessoa. Outro detalhe, nem sempre a adoção ela vai depender de consentimento dos pais. Exemplo, quando os pais abandonam os filhos, como é que vai haver um consentimento se eles nem constam do registro civil? A adoção, ela depende da ruptura do poder familiar. Essa é a ideia, tá certo? Para haver adoção, tem que haver a ruptura do poder familiar para alocar essa criança e adolescente na família adotante. Esse texto está mal redigido aqui. Tem até um erro de língua portuguesa, né? Quando houver, está mal redigido. Por isso que eu fiz essa observação, tá certo? Continuando. A guarda é uma das medidas judiciais, porque guarda é ato do juiz, que legaliza a permanência de crianças ou adolescentes em lares substitutos. A guarda regulariza uma situação de fato. A guarda confere ao menor a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários. Isso cai muito em prova. De acordo com o ECA, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Isso também cai em prova. O poder familiar não pode ser o poder familiar não pode ser confundido com a guarda. Guarda é uma coisa, poder familiar é outra. Já que nem sempre quem detém o poder familiar possui a guarda da criança. Exemplo, em caso de divórcio, a guarda pode ser concedida de forma unilateral para um dos pais, enquanto ambos continuam a ser detentores do poder familiar. Em caso de guarda compartilhada, os dois pais detêm a guarda e o poder familiar. Então, guarda é uma coisa, poder familiar é outra. Em alguns casos, a guarda pode ser solicitada com o objetivo de proteger uma criança ou adolescente que se encontre em situação de risco pessoal ou social. E aqui, essa criança ou adolescente será alocada provisoriamente em um abrigo ou institucional ou no sistema de família acolhedora. O sistema de família acolhedora, naturalmente, é preferível ao abrigo institucional. A guarda pode ser provisória ou definitiva. É até errado a gente ficar falando guarda definitiva, mas isso está nos manuais. Por que eu falo que é errado ficar falando guarda definitiva? Porque a guarda pode ser alterada a qualquer tempo, pode ser modificada a qualquer tempo. O que importa é o atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. Mas convencionou dizer no Brasil guarda provisória ou definitiva. Aí eu vou ler esse parágrafo do jeito que ele está, porque pode cair em prova, até porque a fonte é oficial, é Conselho Nacional de Justiça. A guarda pode ser provisória ou definitiva e pode ser revogada a qualquer tempo, podendo também ser concedida a abrigos, famílias guardiãs e famílias adotivas em estágio de convivência. Porque o estágio de convivência precede a adoção. Eis a regra. Vamos aqui. A medida permite a continuidade dos vínculos familiares. A guarda não rompe os vínculos familiares. Não altera a filiação e nem o registro civil. O guardião se torna o responsável legal da criança, o que abrange assistência material, afetiva e educacional, até que a criança ou adolescente, conforme o caso, atinja a idade de 18 anos. A partir dos 18 anos, a pessoa se torna absolutamente capaz para os atos da vida civil e já responde penalmente. Ou seja, é
penalmente imputável. Família extensa. Conforme o ECA, entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade dos pais ou filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente conviva e mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Atenção, parentes próximos aqui no sentido de afinidade e afetividade, tá certo? O que nada tem a ver com quilometragem. Às vezes, um parente reside até em outro país, mas há uma manutenção dos vínculos de afinidade ou afetividade, tá certo? Então, mesmo que esse parente resida em outro país, ainda assim pode ser caracterizada a família extensa caso haja a manutenção dos vínculos de afinidade e afetividade, o que é muito comum nessa era digital. Então, é errado a pessoa associar o conceito de família extensa à quilometragem, tá certo? Tutela, que foi a pergunta da querida professora Janete. Vamos lá, professora. A tutela tem por objetivo proteger o menor cujos pais faleceram, são considerados judicialmente ausentes ou foram destituídos do poder familiar. As varas da infância e da juventude são competentes para a nomeação de um tutor para proteger e administrar os bens das pessoas menores de 18 anos que se encontrem em situação de risco. A figura jurídica da tutela está muito associada à administração de bens de pessoas menores. O deferimento da tutela pressupõe prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar, o que implica necessariamente o dever de guarda. Eu vou explicar melhor isso aqui. A tutela é um conjunto. O subconjunto é a guarda, tá certo? Essa é a ideia. A tutela, ela pressupõe o dever jurídico de guarda. Essa é a ideia. Quando é que ocorre a tutela? Quando os pais falecem ou são considerados judicialmente ausentes, ou haja a suspensão do poder familiar por algum motivo. Essa é a ideia. Bem, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão pela audiência. Até o próximo vídeo!